Olá, eu sou Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e vou comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a prisão de criminosos condenados em segunda instância. Devem ser elogiados os votos dos ministros que foram contra esse assassinato jurídico do povo brasileiro. O ministro Fux fez um apelo à realidade e mostrou que casos reais de bandidos que mereceram ser presos e que, segundo a interpretação canhestra agora dada pelo Supremo, deveriam estar aguardando em casa o trânsito em julgado. Lembrando que as duas cortes superiores não apreciam fatos, sendo apenas para harmonizar a interpretação das leis e definir o entendimento sobre a Constituição. O ministro Fachin se porta com uma dignidade e independência que deveria servir de modelo aos demais. Mostrou que suas convicções políticas não comprometem seu juízo jurídico e também tentou, sem sucesso, chamar a Corte Maior para a realidade do que estavam fazendo. O ministro Barroso tem dado verdadeiras pérolas aos demais ministros, mostrando que quando se entendeu possível a prisão após segunda instância, diminuiu a quantidade de prisões, apontando bem que não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados do país para essa causa. A ministra Carmen Lúcia bem apontou que a prisão após segunda instância é essencial para assegurar a eficácia da lei penal. Os demais, no entanto, nos decepcionaram. Rosa Weber entende que a solução que deram é político-civilizatória da Constituição. Ora, ministra, só se for a civilização da barbárie, da lei do mais forte. Civilizado é o país que pune seus criminosos e protege sua população. Não aquele que a Corte Suprema acoberta os maiores ladrões da história da humanidade atrás de uma discussão teórica sem sentido. Lewandowski, ex-advogado da quadrilha petista, votou pela salvaguarda do cidadão, justamente quem ele deixa vulnerável ao proteger os criminosos. A vergonha passou longe do STF nesse triste 7 de novembro de 2019. Já Marco Aurélio, você é minha maior decepção. Nunca enxerguei vínculo pessoal seu com criminosos. Me passou a nítida impressão que você decidiu dessa forma apenas para alimentar a vaidade de ser diferente e impor sua vontade ao Brasil inteiro. Disse que ninguém poderá receber de volta a liberdade perdida. Mas e as vidas perdidas por atos dos assassinos que serão soltos? E o horror das mulheres e crianças vítimas de estupro? E o suor dos milhares de trabalhadores que foi roubado pelos políticos criminosos? Isso não é maior que o seu ego. Gilmar Mendes, que mudou de lado como catavento quando o vento da moralidade chegou na sua vizinhança, disse que a Constituição impede que o criminoso seja considerado culpado após o trânsito em julgado, considerando que houve mau uso das execuções provisórias após a decisão do STF de 2016. Claro, no Brasil sempre foi de mau gosto prender os ricos e poderosos. É mau uso a prisão dos criminosos de colarinho branco, como os que soltou ao longo dos últimos tempos. O bom uso é apenas para criminosos comuns, sem vínculos com os ministros do Supremo e com aqueles que os nomearam para o triste papel de enterrar a legitimidade e o respeito da Suprema Corte brasileira. Gilmar visou atingir a Operação Lava Jato, que nos elevou a outro padrão ético de nação. Agora voltamos à escória do mundo, pátria da impunidade e do vale-tudo das elites delinquentes. Confesso que me surpreendi pela posição do ministro Celso de Mello, por quem tinha extrema consideração. No rastro de Gilmar mostrou-se o estupor com a possibilidade de que os assaltantes da nação fossem presos pela Lava Jato, em retórica rebuscada, mas completamente vazia de conteúdo. Por Toffoli, advogado-geral de Lula, 500 mil presos podem ser soltos para justificar a liberdade do maior criminoso da história desse país. Cumpriu o papel para o qual foi colocado no Supremo e cumpriu-se a sábia frase de Aparício Torelli, o Barão de Tararé. De onde menos se espera que saia alguma coisa, dali é que não sai nada mesmo. Há vários métodos para se interpretar uma lei ou a Constituição. O primeiro deles é a interpretação literal, considerada a mais rasa e insuficiente, pois não se preocupa com os efeitos que pode causar. Foi a essa que se apegaram os ministros do Supremo ao ler na Constituição
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A interpretação mais apropriada é a que busca entender e atingir a finalidade da lei. Essa deveria ter sido prestigiada pelos Supremos Ministros, pois o que se espera do STF é que colabore para a paz social, a garantia dos direitos fundamentais, dos quais a vida e a propriedade são os mais importantes. Na ponderação entre os interesses dos cidadãos de bem, cumpridores da lei, e o interesse dos criminosos, Gilmar, Marco Aurélio, Celso de Mello, Lewandowski, Rosa Weber e Toffoli fizeram propositadamente a escolha errada. Qualquer argumentação jurídica para sustentar essa posição é mero artifício de retórica para sustentar o insustentável absurdo que filmaram. Jogaram toda a sociedade brasileira à mercê dos criminosos, daqueles que roubaram a nação e dos bandidos comuns, que matam, estupram e roubam os cidadãos de bem. É um dia de luto para a justiça e para o Brasil. Que Deus nos proteja.